Bom, e nós vamos falar agora sobre compulsão alimentar, que é um problema muito sério. Deixa eu dar um beijo aqui no Diego. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Que já chegou. Se você tem algum problema de compulsão, se tiver, pode e deve, né, fazer a sua pergunta hoje aqui no nosso programa, porque segundo a Associação Americana de Psiquiatria, a compulsão alimentar pode atingir de 2 a 4% da população mundial. Muita gente tem, não é só no Brasil, não, é no mundo todo. E ainda não existe, assim, uma causa determinante conhecida para esse transtorno. Então, hoje nós vamos buscar o psiquiatra, Dr. Diego Tavares, para falar sobre esse assunto. Bom, não tem uma causa determinante, mas o que se sabe até então sobre compulsão, então, já que afeta tantas pessoas no mundo todo? Então, Claudete, toda vez que a gente fala em compulsão alimentar, muita gente fala, eu tenho compulsão alimentar, eu sofro de compulsão alimentar. A gente precisa diferenciar de aumento de impulsividade para comer. Qual a diferença, então? A compulsão alimentar é uma doença psiquiátrica, que é um transtorno que acontece, é uma situação que acontece em várias doenças psiquiátricas graves. E a impulsividade para comer, não, ela é muito mais frequente. A impulsividade vem de impulso. O impulso é uma necessidade do cérebro. Então, uma necessidade mental, né, cerebral, de realizar uma vontade. Pode ser de um jogo, pode ser de sexo, pode ser de compra, pode ser de comida. A gente fala que as necessidades primárias são aquelas coisas mais primárias para a gente sobreviver. Água, comida e sexo por conta da reprodução da espécie. E a gente tem outros impulsos que são secundários, que são, por exemplo, trabalhar, que o objetivo final é conseguir dinheiro para conseguir comida ou água ou... sexo, por exemplo. Então, toda vez que a gente fala impulso, tem um equilíbrio entre a nossa vontade e a saciedade. Tá? Então, as pessoas impulsivas normalmente têm uma desregulação já cerebral, já inato. Até animais, às vezes, são mais impulsivos do Mas que tem outros. o que explique isso? A impulsividade, então? A forma como o cérebro é moldado. Tem animal, cachorro, que chega numa casa e não consegue esperar a situação para comer, ou não obedece. Nossa, eu tenho um impulsivo. Naturalmente, eles já chegam, já saem andando, não obedecem nada, são impulsivos. Assim como tem pessoas que são impulsivas no trânsito, para falar. Mas isso é genético ou não? Pode. Na raça da família, né? Na raça do animal, na raça da família pode passar. Uma mãe, não, tô falando de gente mesmo. Uma tia de gente, na raça da família. Na raça da família. Tanto família animal como família humana. Isso, essa é uma raça difícil, uma raça briguenta. Então, as características cerebrais, elas também são passadas. Assim, são passadas. Um pouco é aprendido, um pouco é passado. E a compulsão, então? Então, a compulsão alimentar, ela já é caracterizada por um exagero de um exercício, pode ser de água, pode ser de comida, pode ser de sexo. Por que de água não é menos comum? Porque água é menos prazeroso do que, por exemplo, sexo e comida. Porque sexo e comida, a gente busca esse estímulo, isso vai no cérebro e produz um prazer, que é uma recompensa. A água, quando a gente está muito privado, a gente está sem água muito tempo, ela é prazerosa naquele momento, mas passou aquilo, acabou. Mas e alimentar, que eu queria dar um destaque para ela? A compulsão alimentar, então, a pessoa come uma grande quantidade de alimentos, normalmente em curto intervalo de tempo. Por exemplo, um bolo de chocolate bonito, lindo. O que leva uma pessoa, e a gente sabe que existem casos assim, de não comer apenas um pedaço, ou abrir uma caixa de bombons e comer a caixa inteira, comer o bolo todo. Então, normalmente... Isso é compulsão. Normalmente isso é impulsividade. A compulsão, a pessoa se vê obrigada a comer. Mas como assim? Por quê? Porque ela é um ciclo que normalmente a pessoa restringe, ela passa muitos períodos sem comer, tentando emagrecer, por exemplo, na bulimia nervosa. Então uma dieta pode levar a compulsão? Uma dieta pode gerar transtorno de compulsão. A pessoa começa a não conseguir conter essa restrição. Se priva. Isso, e ela tem um descontrole exagerado, mas não é um bolo, não. São duas garrafas de 2 litros, mais 2 bolos. Então, normalmente é escondido e é uma quantidade exagerada e pode seguir o vômito depois. Então, quer dizer, a compulsão, ela sempre ela desencadeia outras doenças ou as outras doenças desencadeiam a compulsão. Por exemplo, a pessoa tem bulimia
Isso. E vai ter compulsão, ataque, sei lá, crises de compulsão alimentar, ou ela tem compulsão e isso leva à bulimia? Normalmente ela tem bulimia, ela começa a querer emagrecer. Então, vou vomitar para emagrecer. Bulimia, para quem não sabe, é gente que come e vomita para não engordar. Qualquer coisa. Achando que não vai engordar. Qualquer coisa que a pessoa pode fazer para se livrar do alimento. Tem gente que usa laxante para emagrecer. Ao invés do vômito. Tem gente que usa exercício. Nossa. O que passa ruim, né? escondido, porque não, ela faz exercício e tudo, mas Ela a gente se vai cuida. observar, são 4 horas depois de uma grande quantidade de alimento. Tá. Então, qualquer coisa que a pessoa perde depois, pode ser diurético, então a pessoa toma um remédio para perder água, achando que vai emagrecer, e aí o que acontece? Ela começa a ficar com restrição, ela começa a sentir, ela fala, não, eu preciso emagrecer, ela vai ficando horas e horas e horas, chega uma hora que ela perde o controle para isso, e ela tem a compulsão alimentar. Tá, fica muitas horas sem comer. E ela é obrigada. E quem tem mais, é mulher ou homem? Normalmente, os transtornos alimentares é muito mais mulher. E não é necessariamente por conta cultural, de perda de peso, porque a gente sabe que tem envolvido hormônios nisso também. Também? Mas um pouco é a cobrança, né? Eu acho que da própria sociedade, a ditadura da magreza, da beleza. Acabam Isso, também aumenta, pesando, os fatores culturais podem aumentar. Mas não é todo mundo que consegue ter essa distorção cerebral para querer vomitar sempre e diurético sempre, Como se laxante. trata? Normalmente, a bulimia nervosa, ela tem um tratamento que é a reeducação alimentar. Tem que quebrar esse ciclo da bulimia, que é o ciclo de restringe, ciclo de compulsão exagerada, seguido depois do vômito, do exercício, do diurético e tudo. Alguns medicamentos podem ajudar, porque normalmente essas pessoas têm sintomas psiquiátricos, insônia, ansiedade, agressividade. E pode levar a outros problemas psiquiátricos? Clínicos e psiquiátricos, né? Porque no Clínicos vômito... porque... não, e muitos pais já perderam umas filhas por anorexia, bulimia, é muito triste, né? E parece bobo, mas o uso de diurético pode fazer a pessoa ter uma parada cardíaca, porque ela perde muito potássio no momento que ela está... E em relação a isso, os meninos... Então, né? mas cada vez mais está aumentando a incidência de homens com bulimia nervosa e anorexia. Por quê? Porque essa coisa do padrão... E para eles é mais fácil fazer o uso de laxante, de diurético, né? Existem já alguns casos muito tristes. Como é que os pais percebem e como eles podem ajudar? Aí tá aqui, aliás, um quadro aí que a gente pode falar a respeito dele, para você dar uma orientação para os pais que estão em casa. Então normalmente a pessoa tem um mal-estar no começo, um mal-estar com o corpo, um mal-estar com o bem-estar, com a sua autoestima, e ele tenta resolver isso na maior parte da maneira mais fácil, que é tentando não se alimentar. Só que aí isso vai gerando desespero, e aí ele tem o consumo. No primeiro momento, não é uma compulsão, um consumo. Alivia, reduz o mal-estar, aí ela recupera esse equilíbrio que o corpo dela pediu para ela se alimentar. Depois vem uma busca de uma outra experiência e vai gerando um momento que a pessoa que está necessitando só uma pequena quantidade de alimento para satisfazer, ela começa a restringir horas e começa a ter que comer uma grande quantidade de horas e vomitar. Porque o arrependimento tem pessoas vem, que às vezes usam 4, 5 caixas de laxante. Nossa. Então, assim, olha, seja o diurético, seja o laxante, seja a provocação do próprio vômito, tudo é muito perigoso e até o vômito pode levar à parada também, né? O vômito, o laxante, o exercício físico. O diurético e o exercício físico exagerado. Então, quer dizer, são casos que podem levar a pessoa à morte. Como os pais se desconfiarem, o que eles têm que fazer? Qual é o tratamento? Dá para melhorar uma pessoa dessa em quanto tempo? Tem cura? Isso. E cada vez mais estão tendo homens buscando a forma física e estão aparecendo com bulimia. Então, como que os pais percebem? Primeiro, a preocupação exagerada com a estética, muito mais do que com o cuidado de saúde físico e mental, nesse caso. Então, normalmente as pessoas que vão virando bulímicas, elas vão escondendo a alimentação. Então, não comem na frente dos pais, mas assim, e aí elas comem escondido. E por quê? Porque aí elas conseguem comer muito e ir para o banheiro vomitar. Então ninguém percebe, ela saiu da mesa para fazer o quê? E tem casos onde a família já sabe que a pessoa tem bulimia e a pessoa esconde dentro da própria roupa o alimento. Então chega num nível de um transtorno mental... Criança pode ter?
muito mais comum a partir da adolescência, porque a criança ela não faz essa coisa simbólica da perda de peso, beleza, status, conseguir um relacionamento, conseguir poder, porque a pessoa quando vai ficando bulímica, ela começa a associar o peso com sucesso e não existe necessariamente essa relação. Então a pessoa ela começa a ter uma distorção cerebral de que se ela tiver peso ela tem sucesso. Arrumando um casamento, por exemplo, um sucesso. A gente começa a conversar com elas, ela fala assim, eu continuar assim, eu vou ter sucesso na minha carreira. Você não consegue ver link entre as coisas, mas na cabeça da pessoa... Mas o fato de, por exemplo, uma criança gordinha levar apelidos quando criança, isso pode marcar essa criança... Pode. E pode ser um agravante também para o desenvolvimento da doença, Isso, né? A criança obesa na infância, ela pode ter uma necessidade de fazer dietas e essa necessidade de fazer dieta, de controlar o peso, pode gerar lá na frente uma compulsão alimentar e a bulimia começa com o ciclo da bulimia e tudo. Doutor, o que você poderia dizer para pais, mães e adolescentes que estão assistindo? Enfim, muitos assistem também o nosso programa, né? Porque isso deve gerar uma insatisfação na própria pessoa. Ela tem, é lógico, os seus momentos de consciência para saber, tá errado o que eu tô fazendo, não tá certo, né? Vou acabar me matando, a mãe já levou no médico. Ela tem, em algum momento, talvez, um pouco de consciência do que esteja fazendo. E não quer continuar com isso. Então, qual é o seu recado final para quem está assistindo o programa? Como tratar? Existe tratamento? Dá para sair dessa situação? Existe. O que a gente vê na maior parte das vezes nos pais é que eles dão mensagens disfarçadas para os filhos. Então a gente fica pensando, nossa, esses pais, eles fazem os filhos ficarem magros e tudo. Não é assim que acontece. São mensagens disfarçadas. Esses pais não falam para os filhos que eles têm que ficar bonitos, que eles têm que emagrecer, mas existe implícito no discurso uma cobrança que o pai faz sem perceber, que é disfarçado e que exige do filho, e muitas vezes o filho capta essa mensagem, ele começa a querer perseguir para satisfazer a vontade dos pais, que não é uma mensagem direta, é indireta. Mas é uma mensagem consciente ou inconsciente Normalmente também? é inconsciente. Normalmente fica mais difícil ainda, né? Você tá melhor agora. Nossa, emagreceu, tá tão bonito. Você Nossa, tá mais muito bonita, gordo. tá dando tudo mais cuidado, certo né? na sua vida agora. Mas a pessoa não faz Então o você link tem que tratar a direto família. com o peso. Na maioria das vezes, sim. O tratamento é para a E família. os pais chegam defendidos, porque não, de forma nenhuma, não existe isso. Eu sempre falo para ela, não faz isso, não faz isso. E a hora que a gente observa eles conversando no bate-papo, sem falar que está avaliando, você percebe que a filha, na maioria das vezes é mulher, ela tem uma necessidade de agradar o pai, a mãe e o pai. Isso o pai não percebe, que a filha faz tudo para agradar, desde então a profissão... é tratamento para a família. Desde a profissão que escolheu até as escolhas. E quanto que tempo faz. pode demorar um tratamento desse? Então, normalmente depende do grau. Se chega num grau de compulsão alimentar, é uma coisa mais séria. Mas se a gente consegue perceber antes, em menos de 6 meses a gente consegue mudar as distorções cognitivas. Então é importante ficar alerta, ficar atento, procurar ajuda, não é? E uma se ajuda perceber. que muitas vezes tem que ser familiar. Isso. Diego, muito obrigada por ter vindo. Doutor Diego Tavares, hoje batendo um papo aqui, alertando você que é pai, você que é mãe, você, o próprio adolescente, né? Que tem jeito sim, dá para mudar essa situação, só tem que se perceber. É uma pessoa que precisa de ajuda. Buscar essa ajuda imediatamente, consultando um psiquiatra, tá? E o endereço, vamos colocar aí, Felipe, na tela? É Psiquiatra Diego Tavares, é isso no Facebook? É a página do Facebook. É a que página mais do fácil. Facebook, lá tem artigos tem também? Tem os vídeos Bacana. Que a gente responde as dúvidas. Então, melhorou. Obrigada, querida. Tchau. Muito obrigada por ter vindo. Tchau, até a próxima, tá?